Então, meninos, vamos lá, vamos agora começar a discussão da nossa aula. A gente já falou, né, sobre o piolho, viu aí que é um problema de saúde. O piolho, ele é um inseto, né, tá aqui, ó, a imagem dele. Ele é um inseto e ele é um parasita. O que significa ser um parasita, gente? A gente já escuta falar isso por aí. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, você é um parasita, como se fosse um termo pejorativo para xingar alguém, né? Parasita é um ser que ele vive sugando o outro, ele vive a partir de outro, se alimenta dos outros. Olha aqui, eles se juntam a outros seres, né? E esses seres vivos em que ele está vivendo, a gente chama de hospedeiros. E eles passam a se alimentar do que a gente se alimenta, do nosso sangue. No caso do piolho, ele se alimenta do nosso sangue, tá bom? Então, nós, seres humanos, somos os hospedeiros do piolho e de vários outros parasitas. Os parasitas, eles podem viver fora do nosso corpo, que a gente chama esse tipo de parasita externos, que é o piolho, ele vive fora do nosso corpo, né? Na cabeça. Pode ser na cabeça, pode ser na pele, pode ser nos órgãos genitais. É verdade, pode ser, gente. O negócio é sério. E também existem aqueles parasitas que vivem dentro do nosso corpo, que aí tem uma variedade, tá? E para esses parasitas, a gente dá o nome de parasitas internos ou endoparasitas. Essa palavra endo é dentro, tá? Ela significa dentro. E é isso, aqui a gente tem o carrapato, que é um exemplo de outro parasita externo, ele fica também nas pessoas, pode ficar, e em animais, né, mais comum. Então, como os parasitas, eles se nutrem das nossas energias, das nossas reservas, eles podem nos causar problemas de saúde. Um dos problemas de saúde é a anemia e desnutrição, porque eles sugam o nosso sangue e os nossos nutrientes. E então, as doenças causadas por parasitas, elas têm um nome específico, que a gente chama de parasitoses. Tipo assim, a doença piolho, pediculose, por exemplo, é a infestação por piolhos. A gente chama de aparasitose pediculose, tá bom? E essas parasitoses, às vezes, né, porque esses parasitas, eles podem ser vermes. E quando eles são vermes, a gente chama de verminoses, as doenças causadas por parasitas que são vermes. Verminoses. E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. A esquistossomose, a teníase, a cisticercose, quase não sai, e o amarelão, né? E tem várias outras. E a gente vai falar agora dessas verminoses que são causadas por vermes parasitas. A primeira é a esquistossomose. Ela também é chamada de barriga d'água. Porque, olha aqui, ó, a gente já vê aqui na imagem de uma pessoa contaminada, que a pessoa fica com a barrigona enorme, né? E ela é uma verminose causada por esse platelminto, chamado de, eu não sei, cadê? Tá aqui. De Esquistossoma mansoni, tá? Ou esquitossomo também chamado. E o esquitossomo, ele pode ficar no ser humano ou nesse animal aqui, ó, que é o caramujo. Vamos ver agora o esquema da transmissão da esquistossomose. Olha aqui, ó, o ser humano, ele vai ser o hospedeiro definitivo, que é onde a doença vai ser gerada, né, vai ser produzida. Então, o que acontece? Quando o ser humano está contaminado, né, com esse platelminto, e aí ele faz cocô, né? O que acontece? Os ovos são eliminados nas fezes, então ele vai contaminar já que se alguém entrar em contato com esse cocô, tá? Pode ser aqui ou ele pode seguir esse ciclo, que os ovos eles vão se transformar aqui no miracídio, que são as larvas do esquitossomo. E aí esse miracídio, se ele cair em um ambiente aquático, em um rio, por exemplo, ele vai encontrar aqui o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Ele vai ficar dentro do caramujo. Dentro do caramujo, ele vai utilizar as reservas do caramujo e vai passar
a produzir outros tipos de larva, que são as cercárias. E aí essas cercárias, olha aqui elas, parece um peixinho, né? Elas vão ser liberadas na água e vai contaminar toda aquela água. Aí a pessoa vai lá pegar água no rio para beber, para cozinhar, vai tomar banho no rio e a cercária vai entrar na pessoa e vai contaminar ela e ela vai ficar com a doença, tá bom? É desse jeito a contaminação. Certo. A próxima é a teníase, gente. A teníase, ela é causada pelas tênias. As tênias são esses platelmintos aqui, ó. Olha como eles são horríveis. Aqui a gente tem um tipo, né, que é a Taenia solium e a Taenia signata, tá? Elas têm essas ventosas aqui, que é por onde elas se alimentam dentro do nosso intestino, tá bom? Elas são as causadoras daquela doença chamada de solitária, ela é conhecida como solitária. E vamos ver agora o esquema de transmissão da teníase. O ser humano é o hospedeiro definitivo, o hospedeiro definitivo é aquele hospedeiro onde a doença vai apresentar todos os sintomas, tá? E assim como na esquistossomose, as fezes do hospedeiro está contaminada com os ovos da teníase. E aí, o que acontece? A pessoa fazendo cocô em qualquer lugar, né, vai contaminar, acabar contaminando um animal ou contaminando alguém, tá? Que entrar em contato. No caso aqui, a teníase, os ovos são eliminados pelas fezes, né? E ela ela é formada por esses segmentos, tá? E esses segmentos é exatamente aonde ficam os ovos dela. Aí, muito bem, esses ovos aqui ficam por aí, e um porco que não é criado aí preso, ele vai, passeia e come isso, né? Entra em contato com o cocô, no caso aqui, ele entrou em contato com o cocô contaminado, ficou contaminado. O que acontece com o porco, gente? A carne de porco ninguém dispensa, né? Olha aqui, ó. Aí a gente vai e come a carne de porco contaminada, e aí adquire a teníase, tá? E essa verme, gente, ela é tão horrível que ela pode chegar até 6 metros de comprimento dentro de uma pessoa. E ela se divide aqui nesses segmentos. Quanto mais distante do córtex aqui, os ovos ficam mais maduros, né? Ela vai eliminando esses pedacinhos dentro das pessoas, dentro da gente. Quando os ovos da tênia, né, eles se alojam dentro do nosso cérebro, porque pode ir para lá, aí a gente já tem uma outra doença, ela passa não mais a ser chamada de teníase, já vai ser a cisticercose, que já é uma doença muito séria, se chega os ovos no cérebro, tá? É uma coisa muito séria, causando aqui vários sintomas, olha. Dor de cabeça, muita coisa que causa e pode levar à morte. Tá bom, gente? E qual é a forma de transmissão? Outra forma de transmissão é também a contaminação pela ingestão de alimentos mal lavados, tá bom? Que tenha também os ovos da teníase. Aqui a gente tem outra verminose, que é a ancilostomose ou amarelão, que é causada por esse nematóide aqui, ó. Ele tem esses dentinhos, né? E esses dentinhos, ele usa para entrar na nossa pele. Ele morde e entra na pele, gente. E também, assim como os outros que a gente mostrou aqui, né? Que eu mostrei para vocês, ele também é transmitido. Os ovos da ancilostomose é eliminado nas fezes, é o mesmo ciclo. Nas fezes, e aí o que acontece? Elas viram larvas lá no solo mesmo das fezes. Elas saem aqui do ovo, ó, dos ovos dela. E aí a pessoa andando descalço por aí, chega, pisa nela e ela entra na pele, gente. E aí vai causar uma série de sintomas e deixa a pessoa anêmico, tão anêmico que a pessoa fica tipo amarelo. Né? Por isso que ela também é chamada de amarelão. Aqui a gente tem a ascaridíase, né, que é conhecida popularmente como lombriga. Né? É muito comum esse verme aqui. A lombriga ela vai se alojar no intestino, né, e ela é transmitida de que forma?
ela é transmitida assim como as outras. Olha só, o ser humano, vai ser o único hospedeiro dela, ele elimina os ovos das lombrigas, né, das caridíases, pelas fezes. E aí, o que acontece? Os ovos, eles podem contaminar frutas e legumes. Podem contaminar a água, tá? E aí, quando você ingere nessas verduras e frutas que estão contaminadas com os ovos, você vai adquirir, né, a larva das caridíases e ela vai se instalar no seu intestino e vai causar uma série de sintomas. Quais são eles? Os sintomas são falta de ar, tosse, febre, catarro, que eles podem até ser confundidos com pneumonia, tá? Ou bronquite. E no final das contas é lombriga. E as lombrigas, gente, elas podem chegar até de 15 a 40 centímetros. Ou seja, elas podem chegar a ser maiores do que aquelas réguas que a gente... Régua de escola de 30 centímetros. Elas são maiores do que... Pode chegar a ser maiores do que aquelas réguas, gente. E a nossa atividade é essa, né? Quais são as formas de evitar a transmissão dessas doenças? O que vocês pensam? Porque a gente viu, né, que a maioria delas, as pessoas fazem cocô em qualquer lugar, né? E esses vermes, essas larvas vão contaminar águas e as pessoas entram em contato com essa água. De que forma a gente pode evitar a transmissão dessas doenças? O que vocês já acham? Vamos conversar lá no grupo e eu quero saber, tá bom? Beijos e até a próxima.